E para a gente começar, antes da gente ir orar e antes de ir para o texto, lá em casa a gente tem o costume de ter um tempo em família, que a gente chama de Noite da Família. E geralmente acontece na sexta ou na quinta-feira, ou às vezes no sábado, conforme a nossa agenda. E é um tempo que a gente está tão moído que a gente só quer sentar no sofá e ficar de boa. E a gente acaba assistindo um filme. E as minhas filhas sempre foram muito fãs da Marvel, dos heróis e tal. E acabou que a gente assistiu todos os filmes da Marvel em ordem cronológica. Se você tem a Disney, isso tem essas vantagens, isso é muito legal. E acabou que a gente começou a ver algumas outras coisas. A gente assistiu já o da Marvel, Star Wars e tal. É muito legal ver elas vivendo esse universo, essa fantasia, assim, é muito da hora. Mas um filme que elas assistiram, a gente já tinha assistido juntos, e aí em alguma outra oportunidade, talvez um grupo, não sei, elas assistiram o filme Eternos, que é dentro do mundo Marvel, mas os Eternos são tipo criaturas muito fortes e fora desse planeta, e eles comandam de maneira anônima o caminhar da humanidade. Então as grandes guerras foram travadas porque um deles tem o poder de tecnologia e o homem corrompe aquilo, transforma numa árvore e aquilo acaba se tornando uma guerra, né? E desde a agricultura, o homem começa a crescer dos maias, e o nome é Eternos porque eles são eternos. Eles não morrem, né? Pelo menos não de causas naturais. E aí as meninas assistiram, e a gente conversando, e aí uma vez eu estava no carro, sei lá, estava levando as meninas pro balé, algo do gênero, e a Laura comentando, falando sobre o livro, não sei o quê, sobre o filme. E aí eu falei, pois é, filho, eles duram para sempre, eles nunca morrem, não sei o quê, papapá. E aí eu comecei a lembrar do filme e eu vi que... Obrigado, Bibi. Eu vi que, cara, eles são criaturas eternas. Tem um dos caras lá que ele parece super-homem, que ele voa, solta raio laser, é super forte. Tem umas qualidades incríveis. Tem outro que nunca envelhece. Então ele é um jovem, mas ele consegue mudar a forma dele. Então, assim, poderes incríveis e fenomenais. Mas na essência deles, todos eles, acho que são 6, se eu não me engano, eles são tristes. Eles são, cara, parece que não é completo. Uma delas é super carente e ela sempre tenta achar relacionamentos para isso. O outro cara quer dominar o universo e ele quer se tornar o cara mais forte do mundo. A outra só quer morrer. Então, cada um tem um problema, mesmo sendo essas criaturas todas poderosas, né? E aí, o que esse filme tem a ver com a nossa história de hoje? Se você está acompanhando o nosso Evangelho de Marcos, você viu que nós vamos falar hoje sobre o jovem rico, que também é um cara que muito possivelmente tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha fama, mas ele sabia que precisava de algo mais. E esses caras dos Eternos é a mesma coisa. Claro que eles tinham muito mais do que esse jovem rico nesse universo e tal, né? Mas por que isso? Porque a essência do homem, a natureza do homem, ela nunca vai ser suprida. Seja com poderes cósmicos fenomenais, ou seja com dinheiro, ou status, ou o que a gente vai ver aqui hoje. Então, de maneira introdutória, e aí eu queria orar, eu queria que você pensasse sobre isso. Nessa natureza humana, nessa essência que nós somos de busca por algo que vai além daquilo que nós temos. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu gostaria de orar. Daí eu vou dar uma contextualização rapidinha e daí a gente já vai ler o texto, tá bom? Pai, obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por toda essa semana onde eu pude sentar e pedir a direção do Senhor, Pai, para ser instrumento de Deus para os meus irmãos, para os meus amigos, para a igreja que compartilha, que eu compartilho junto, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Mesmo nós tendo essa essência, essa ruindade dentro de nós, o Senhor continua sendo bom e perfeito. E eu oro para que o Senhor prepare, Pai, os meus irmãos para ouvir aquilo que o Senhor me direcionou, Pai, a preparar para ministrá-los. Que esse tempo seja um tempo tranquilo, que o Senhor acalme, Pai, a minha mente e o meu coração. Que seja um tempo debaixo da tua graça, Pai, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Bom, voltando um pouquinho, na semana passada o Cacá pregou sobre a parte do casamento.
E ele acabou não dando tempo dele falar, mas Jesus, na parte que foi separada, Jesus fala um pouquinho sobre como ser criança também. Mas era um momento onde os fariseus estavam querendo pegar Jesus, estavam querendo enganá-lo, estavam querendo achar algo contra ele para prendê-lo e tal. E Jesus, de maneira muito sagaz, consegue não ser pego e ainda mais ministrá-los. E a gente viu que é uma medida diferente. Ele fala sobre o casamento e o Cacá ministrou bastante sobre o que é o casamento, quais são os padrões do casamento, e foi um tempo bem legal. E aí logo depois disso ele chama as crianças, ora com as crianças e diz que no reino de Deus você deve ser como as crianças, de maneira humilde, de maneira graciosa, né? Então ele ora com essas crianças e sai. E aí no momento em que ele está saindo do lugar, ou seja, ele está saindo da Judéia, que ele estava do outro lado do Rio Jordão, é onde acontece a nossa história. Né? No verso 1, né, ele diz, no verso 1 do capítulo 10, ele diz que ele estava na Judéia, e aí no verso 17 diz no momento que ele estava saindo. Então esse é o contexto, isso acabou de acontecer, e ele estava a caminho, e a gente vai ler o texto e vai entender o que está acontecendo aqui. Então você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo, no capítulo 10 do livro de Marcos, no verso 17, e nós vamos ler até o verso 31, que é a história do jovem rico. E eu gosto de ler o texto, porque se tudo que eu falar aqui for abobrinha, você não entender nada, pelo menos eu li a palavra de Deus e isso já vai ser lucro para vocês. Então vamos lá, verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinham muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Ainda no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Bom, é um texto bastante conhecido. Todo mundo acho que já leu ou já conheceu a história do jovem rico, né? E aí eu tentei trazer um diálogo, né? Uma conversa de Jesus com o jovem rico. E eu separei isso em 5 partes dessa conversa, né? E a primeira parte, eu dividi ali no verso 17 ao 19, é a iniciativa desse jovem para com Jesus. E logo lá no verso 17, na primeira parte, eu já consegui entender, saltou aos meus olhos duas coisas. No Evangelho de Marcos, ele não define, ele não deixa de maneira clara, mas que o homem era um homem importante. Ele era um homem, né, o subtítulo diz que era um homem rico, mas durante o texto você não tem essa confirmação. No Evangelho de Lucas, sim. Tá? No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e no verso 18, a palavra que Lucas usa para definir aquele homem é a palavra arcone, não sei, não entendo de hebraico nem grego.
que quer dizer uma posição de autoridade. Quer dizer como se ele fosse um governante ou até um príncipe. Então ele era um cara de alto grau político e de muitos bens, né? Ou seja, se ele era de alto grau político, consequentemente, ele deveria ter muita grana. E por isso que a gente vê no subtítulo, que é o jovem rico. É a mesma história nos três evangélicos, nos três evangelhos, e a gente chega a essa conclusão, né? Mesmo não dizendo nesse evangelho. E a segunda coisa é a maneira com que esse jovem chega diante de Jesus. Ele não chega com toda a sua autoridade, com toda a sua majestade, vamos dizer assim. Ele chega de maneira humilde e ele se ajoelha diante de Jesus. É um sinal de respeito, um sinal de reverência. Na época, então, era muito maior do que nos dias de hoje. Hoje não é comum você se ajoelhar para quase ninguém, mas assim, é um sinal de reverência, a gente vê, né? A gente faz isso para reis, para grandes autoridades. E é nessa maneira com que ele chega, reconhecendo quem Jesus é, se prostrando diante dele, né? E aí ele pergunta, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E a gente vê que é diferente a maneira com que o jovem rico chegou do que como os fariseus chegavam. Os fariseus sempre estavam arquitetando alguma coisa. E ele chegou na humildade, né? Chegou, Jesus, o que eu devo fazer? Mas Jesus era muito sagaz. E Jesus, quando ele veio com essa pergunta, Jesus já deu um clique. E Jesus já dá uma outra pergunta, uma outra afirmação, ou uma pergunta, meio que dando uma desestabilizada no jovem. Meu querido, por que você me chama de bom? Bom não tem ninguém, só tem Deus. O que não quer dizer que Jesus não se reconhecia como Deus. Mas talvez Jesus entendesse que o jovem não enxergava ele como Deus, mas sim como um bom mestre. E aí quando Jesus é reconhecido pelo jovem como bom, Jesus já, meu querido, para você eu não sou Deus, então talvez não seja bom. O homem não reconhecia Jesus como Deus, né? Mas mesmo assim ele se prostra diante de Jesus, né? Ele se coloca de uma maneira, Jesus mostra uma forma mais aceitável para que esse jovem possa fazer algo para chegar ao reino dos céus, que é os mandamentos, que é a maneira mais comum que os judeus tinham para chegar aonde eles queriam, para chegar aos céus, para viver uma vida correta, né? E em Lucas, aqui no Evangelho, ele não diz, ele não pergunta, né? Mas no Evangelho de Lucas é como se Jesus fala, obedeça os mandamentos. E os jovens perguntam, mas quais mandamentos? E aí Jesus fala. Mas aqui não. Aqui é como se Jesus afirmasse que ele já cumpria esses mandamentos. Tipo assim, cumpre os mandamentos, pá. Ele fala no texto, né? Se você for ler novamente. Não como se ele precisasse começar a fazer isso. Mas a maneira com que a gente entende é... Ele já conhece e ele deve agir conforme aqueles mandamentos. Então, o conhecer e o fazer é algo diferente. Jesus fala que ele deve agir segundo aqueles mandamentos. Até peço desculpa, gente, eu mudei um pouquinho a minha forma de anotar, então eu estou me perdendo um pouquinho, mas acho que daqui a pouco pega no esquema aqui. Tenha um pouquinho de paciência aqui. Isso, ele precisava agir conforme aquilo. E mais uma vez, não era como se Jesus não soubesse o que ele fazia ou não soubesse o que ele deixava de fazer. Mas Jesus, mais uma vez, ele dá a letra esperando a resposta do jovem. Como se ele quisesse que o jovem falasse para ele aquilo que ele já faz ou o que ele deixa de fazer. Jesus conhece o coração, não só do jovem, como o meu, como o seu coração. E ele sabe exatamente aquilo que você precisa fazer. Jesus não precisava ter perguntado para o jovem se ele cumpriu os mandamentos ou não. Mas ele queria que o jovem falasse aquilo. Ele quer que você também fale. Ele quer que você chegue diante dele e peça. E uma coisa eu tenho certeza, ele vai estar pronto para te ouvir. Ele vai estar disponível para te ouvir. Então, a iniciativa deve ser sempre nossa para com Deus. Não porque ele não sabe, porque ele é todo-poderoso, mas porque ele quer
essa iniciativa, esse ímpeto dos seus filhos de quererem estar com o pai. Continuando o texto, a gente vai para a segunda parte, e a resposta do homem, de primeira, aparentemente mostra de que ele precisava de algo a mais do que aquilo que ele já vivia, que aquilo que ele já fazia. Mas, na verdade, quando ele diz, já faço isso desde a adolescência, entendendo os mandamentos como os judeus entendiam, claramente isso era algo impossível. Ou entendendo os mandamentos da maneira com que Jesus expunha os mandamentos. O que na verdade aquele jovem precisava não era cumprir os mandamentos de lei exatamente como eles faziam, mas talvez entender como Jesus estava mostrando os mandamentos, que foi o que Jesus fez durante todo o seu ministério. Jesus disse que ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir a lei de maneira real. Jesus fala, no Sermão do Monte, Mateus 4, 5, 6 e 7, que você não precisa ter adulterado, você pode nunca ter traído sua esposa de maneira prática, ou ter tido relações ilícitas para ter o coração adulterado. Você só olha para alguém e você já adulterou. Você não precisa ir lá e matar alguém para você descumprir a lei, mas se você só odiar o seu irmão, você já vai ter cometido o pecado. Então, o que esse menino precisava, na verdade, era de uma perspectiva diferente daquilo que ele fez a vida inteira. E não cumprir uma regra direta da qual ele sempre vinha. E Jesus fez isso. Mas ele sabia que tinha algo dentro dele que precisava mais. Ele já era regrado, muito possivelmente ele era extremamente disciplinado para com isso e todas as leis e as coisas que ele precisava fazer. Mas tinha algo dentro dele, igual os eternos, que precisava de algo mais. E nessa hora é algo incrível. O verso 21, quando Jesus percebe isso e que ele fala que ele já cumpre os mandamentos, o texto diz, e Jesus o amou. Cara, o Gabriel na sexta-feira no Open fez um exercício e quando eu estava lendo eu fiquei pensando nessa maneira. Imagine você diante de Jesus, tendo uma conversa. Como que Marcos, Mateus, Lucas, João, olhando para aquilo, para Jesus conversando com o jovem rico, qual que seria o olhar de Jesus para com aquele jovem? Para o cara olhar para aquilo e falar, caraca, Jesus amou esse moleque. Qual deveria ser a feição de Jesus olhando para aquele garoto, para aquele menino, para aquele jovem, naquele momento, para o cara falar, Jesus amou ele naquele momento. Como diz o meu pastor, que cena emblemática. Deve ter sido muito maravilhoso poder participar ou até ser amado por Jesus a ponto das pessoas que estavam em volta enxergarem isso. Mas na minha cabeça, nesse momento, quando Jesus o ama, é como se fosse a cena daquele filme do Divertidamente, quando a alegria toma conta do painel de controle de Jesus e joga tudo para cima e Jesus está tipo, é agora! Consegui chegar onde eu queria, é esse momento, é nesse ponto que eu queria chegar com esse menino. Eu consegui falar uma pergunta para desmontar ele, montei todo o esquema, chegou nessa hora. Agora vai, agora eu vou conseguir, vai ser mais um discípulo aí que vai entrar pra gente. Então vai lá, cara, vende tudo que você possui, dê o dinheiro para os pobres. Só aí você já vai ter o tesouro no céu. E depois vem e me segue. E diante disso, o jovem rico revela de maneira pública o que realmente estava dentro do coração dele. Jesus faz toda uma preparação para chegar naquele momento. E Jesus tinha todo motivo de ficar chateado, cara, eu já vim pensando aqui, já arquitetei todo o negócio, quando chega lá o cara dá para trás. O resultado, a aplicação de tudo que Jesus constrói desmorona naquela resposta do jovem. Por causa de um coração que amava o dinheiro.
E o problema aqui não era o dinheiro. A gente sabe, a gente fala aqui que o dinheiro nunca é problema, de que nós vamos todos juntos e que hoje o dinheiro é uma ferramenta para nós, para poder servir ao Senhor. Mas sim o lugar em que o dinheiro toma na vida. Quando você entende que o dinheiro... E não por ser o dinheiro, mas quando você percebe que algo toma o lugar de Deus na sua vida, isso se torna um ídolo. E é isso que tem tomado o seu coração. E é isso que tomou o coração do jovem naquele momento. E a pergunta que eu faço para você pensar agora: o que tem sido o dinheiro do jovem rico para você hoje? O que você tem colocado na frente do que Deus tem colocado para você? O que você tem escolhido na sua vida diária acima do seu relacionamento com Deus? E pode ser sua família, pode ser o seu tempo de descanso, pode ser o seu trabalho, pode ser o dinheiro. E depois eu vou fazer outras perguntas, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. E a gente pode continuar no texto, verso 23 ao 25, que é a reação de Jesus dentro daquilo que aconteceu com o jovem e a aplicação que ele faz. Jesus podia muito bem ficar de cara. Tipo assim, pô, perdi tempo com esse menino aí, ele saiu fora. No clímax da conversa, o menino dá para trás. Mas qual é a reação de Jesus? Diante do que, olhando assim, parece que deu errado, conforme o plano que ele tinha montado, né? A reação de Jesus é usar aquela situação, porque o texto diz que o jovem sai de cena, ele vai embora, porque ele amava, porque ele tinha muitos bens, e aí ele chama os 12 e conversa com eles, né? E a palavra que ele usa é: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E mesmo os discípulos ficando admirados com aquilo, Jesus é enfático. E aqui não precisa nem de estudo indutivo. Jesus fala a mesma palavra de novo. Cara, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E eu acredito que agora esse texto, essa parte, essa aplicação seja o clímax da história que a gente está falando. E assim, eu não quero demorar muito tempo aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre o tal do camelo e o buraco da agulha, né? Na minha cabeça de crente desde sempre, quando eu pensava no camelo e o buraco da agulha, era a palavra literal. Era o camelo, o bicho, a corcova, o negócio lá, e o buraco e a agulha. Mas assim, não faz sentido você colocar um camelo e uma agulha na mesma frase. A não ser que você vai injetar alguma coisa no camelo, mas assim, não, sabe, não parece, né, no sentido literal. Mas, mesmo sendo assim, se torna algo impossível, porque o camelo é gigantesco, o buraco da agulha é pequeno, é impossível. A segunda parte, alguns estudiosos daí colocam, de que foi um erro de tradução. Porque camelo e corda do hebraico são muito parecidos. E eu não marquei a palavra aqui, mas são palavras muito semelhantes. E quando ele diz corda, ele não diz uma corda, sei lá, corda de crossfit, corda de amarrar. Era aquelas cordas de navio que eram usadas para segurar, para ancorar os navios, que são cordas muito grandes. Então, opa, daí já faz um pouco mais de sentido. Uma corda muito grande e um buraco de uma agulha não vai funcionar. A aplicação é a mesma, se torna impossível. E a terceira e última é que o buraco de agulha, na verdade, não se refere à agulha, mas sim uma porta lateral que tinha ao lado da entrada principal das cidades muradas. Então era uma portinhola usada só para as pessoas passarem. Então ela era muito pequena para comerciantes passarem em momentos que eles não deveriam passar por algum motivo, mas o portão principal estava fechado e existia uma portinha do lado. Então era uma porta tão pequena para que um guerreiro com sua armadura e suas coisas não passassem, mas só uma pessoa paisana sim. E um camelo é muito maior que uma pessoa, seria impossível um camelo passar por essa porta. Então o buraco, e era chamado de buraco de agulha, essa portinha lateral, né? Então talvez seja essa a aplicação que Jesus está fazendo. Mas independente do que for, se o camelo é camelo, se o camelo é corda, se a agulha é porta ou se a agulha é agulha, a aplicação de Jesus, independente disso, é a mesma coisa. Se torna impossível, seja o que for. O negócio tá bom lá embaixo, hein? Que isso, hein? Esse vai ser o culto de Natal. E diante dessa situação,
a gente entra na quarta parte. Os discípulos ficam perplexos, diz no verso 26. E por quê? Por que os discípulos ficam perplexos? Porque até onde a gente vê, e olhando para o histórico deles, nenhum deles era rico, a não ser Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Mas ele nega tudo aquilo. E se você já assistiu The Chosen, é muito legal a releitura, a maneira com que eles fazem isso, dele negando, perdendo a filiação do pai dele e tal. Então ele nega essa riqueza, esse valor, mas teoricamente acho que era ele que sustentava os rolês com Jesus ali. Mas a grande maioria dos discípulos não eram ricos. Então por que eles ficaram perplexos? Entendendo um pouquinho sobre a cultura, e a gente já falou sobre isso alguns domingos atrás também, dentro da cultura judaica, quando uma pessoa tinha algum problema físico, então uma mão coisada, uma perna faltando, algum problema, ele era considerado um amaldiçoado por Deus. E aí, consequentemente, dentro dessa cultura, ele acabava se tornando um mendigo, um andarilho, ele era rejeitado pela sua família, enfim, né? E acabava se tornando pobre por causa disso. Consequentemente, aquele que tinha muito dinheiro, que era avantajado de grana, era abençoado por Deus dentro dessa cultura. Consequentemente, os ricos teriam um lugarzinho já preparado no céu, porque já eles estavam abençoados por Deus aqui nessa terra, segundo a cultura. E Jesus vem para quebrar tudo isso. Então, trazendo toda essa bagagem, Jesus quebra todos os paradigmas da cultura. E aí os discípulos, caraca, moleque, nem os ricos vão entrar, os ricos que são abençoados por Deus. Tem uma parábola que Jesus conta, eu não marquei a referência, mas é aquela parábola onde Jesus conta de um homem muito rico que chama todas as autoridades da cidade para que elas venham jantar na sua casa, e ele prepara um banquete, chama os seus servos, e ele chama todos aqueles que são autoridades, governantes, e nenhum desses governantes podem ir. E aí os servos dele voltam e falam, ninguém vai poder vir, cara, não vai ter como, tal. Ele falou, então faz o seguinte, vai lá e chama todos os pobres, todos os coxos, todos os aleijados, todos os mendigos da cidade, e eu vou servir o jantar para eles. E Jesus é esse cara, Deus é esse cara, que está preparando o banquete, não para aqueles que, segundo a cultura, são avantajados e têm as bênçãos de Deus na sua vida. Muito pelo contrário, Jesus veio para todos. E Jesus quebra todos esses paradigmas. Então, a reação dos discípulos é como assim, se nem os caras que são abençoados por Deus vão ser salvos, imagine nós. Nós estamos lascados. Porque nós já não temos a bênção de Deus. O que vai ser da gente? E aí chega onde Jesus responde essa perplexidade dos discípulos, né? Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. No verso 27. Só com esse versículo eu separei aqui 4 aplicações. A primeira é que Deus pode todas as coisas. Simples assim, pronto, acabou. Ele pode. Ele pode passar o camelo na agulha, se ele quiser. E eu estou falando de camelo e estou falando de agulha mesmo agora. Ele pode, ele consegue. Como? Não sei, ele pode. Ele consegue, ele tem poder para isso. E fim de papo. Mas o segundo ponto é, Deus não faz tudo que pode. Claramente nessa história ele não fez. Jesus podia ter, sei lá, um olhar penetrante no jovem rico e você vai doar tudo. Podia. E ele tinha poder para isso. Ou só, vai, doa, mané. E ele ia doar. E tá beleza. Deus podia. Mas ele não faz tudo o que ele pode. Jesus era o Deus encarnado e ele não fez isso. Mas ele não usa o seu poder por quê? E a gente entra na terceira aplicação. Porque ele não obriga ninguém. Mesmo com todo o seu poder, ele pede para que a decisão seja nossa. Ele pede para que nós tomemos a decisão diante desse Deus Todo-Poderoso. E a gente volta lá na história, quando eu falei, né, que ele quer que nós tomemos a primeira iniciativa. Ele espera a nossa decisão para com um Deus que é todo-poderoso. E a última aplicação, dentro só desse texto, é que não existe nada
que nós possamos fazer para que algo seja suficiente. Porque a obra da cruz já foi suficiente. Porque Jesus lá na cruz já morreu e levou todos os pecados. E a partir disso é que nós podemos tomar uma decisão para seguir esse Jesus. Não existe atitude, disciplina, mentoria, coaching, sei lá, que seja suficiente para que nós possamos ser salvos. Ou para que você deseje, que você mereça a salvação. A obra da cruz já foi suficiente. E pronto, acabou. E aí nessa última parte, do verso 28 ao 31, Jesus traz uma realidade para os discípulos. E aí entra nosso amigo Pedro, o Pedrão. Cara, deve ser muito maravilhoso poder encontrar Pedro no céu. Ou até ter convivido com ele, como esses caras conviveram. E o Kaká falou alguns domingos atrás de que nós precisamos de mais Pedros na nossa comunidade. De pessoas que primeiro agem, ele faz, depois ele pensa naquilo que ele está fazendo. Só faz. Mas que tem esse amor por Jesus. Que tem uma proatividade. A minha avó falava, é para frentex. Como é especial, como é maravilhoso a gente poder trabalhar com esse tipo de pessoa. E digo numa posição de líder, de você conseguir direcionar esse cara para, cara, ele voa, assim, é impressionante. Você não precisa ficar puxando ninguém. Você tem que, opa, calma, não, vamos lá, tal. Mas ele puxa a galera, é um negócio assim que é impressionante. E a reação de Pedro é como se fosse assim, bom, já que nem os ricos vão se salvar, mas olha nós aqui, Jesus, nós demos tudo. Nós entregamos tudo aí para seguir o Senhor aí, né? Deixamos casa, deixamos pais e tal. E aí, Jesus, qual que vai ser de nós? E aí nessa hora eu fiz o exercício que o Gabs passou pra gente também. Comecei a imaginar essa história, né? Como se Jesus olhasse para Pedro, tipo, desse uma risadinha e falasse, é isso aí mesmo, Pedrão. É isso aí, cara. É isso aí que vocês estão fazendo. Vocês estão deixando tudo para me seguir. E vocês vão ser recompensados 100 vezes mais. E nessa hora ele não está dizendo que são 100 vezes mais de maneira literal, tá? Senão aqui Deus estaria prometendo para a gente 100 esposas, 100 casas, 100 amigos. Não é literal, mas ele quer dizer uma quantidade, tá? E isso vai acontecer aqui, ainda em tempo presente. O texto diz. E aí, aplicando isso para as nossas vidas, eu não peguei de nenhum autor, de nenhum comentarista, mas eu acho, tá? Eu, Lucas Nadalim, acho isso e depois a gente pode conversar. Mas que nesse momento, Jesus estava se referindo aos amigos, aos pais, às mães, ele estava se referindo à sua comunidade. A igreja do qual ele ia instituir depois. Então, esses amigos, essa família que você vai ter em tempo presente, quando você abre mão de tudo que você tem, você ganha essa família, você ganha esses amigos. E é impressionante, eu já vi pessoas que nem são cristãs assim tal, mas vêm em situações difíceis, olhando, uma cunhada minha, ela teve a filha dela na Inglaterra, se eu não me engano. E, cara, quem já teve um filho pequeno sabe o perrengue que é se acordar de madrugada e tal. E quando a gente teve, as meninas falaram, nossa, mesmo, claro, vocês têm família e tal, mas ainda bem que vocês têm a igreja. E ela nem vive nem tem uma comunidade de fé da qual ela compartilha. Então isso é reconhecido. Então nessa hora, Jesus talvez estivesse se referindo a isso. Mas o ponto principal aqui é que essas bênçãos, essa família, esses amigos vão vir, ele vai vir com perseguição. E aqui é muito claro, e é o texto que o pessoal do Evangelho da Prosperidade apaga da Bíblia, né? Você vai ter 100 vezes mais. E ponto, acabou. O com perseguição eles dão... Né?
Jesus vai nos recompensar, ainda nesse tempo. Porém, a recompensa de Jesus não tem o mesmo parâmetro, nem o mesmo... E nem acontece no mesmo tempo do qual a gente acha justo que ela aconteça. O parâmetro de Deus é diferente. O tempo de Deus é algo diferente. Em Mateus, do capítulo 20, do verso 1 ao 16, nós não vamos ler, mas Jesus conta a parábola do proprietário e dos trabalhadores, aonde o proprietário de uma vinha contrata um cara às 9 horas da manhã e fala o salário para ele, e depois ele vê uns outros caras, contrata eles ao meio-dia e passa o mesmo salário, e depois, consequentemente, às 3, e depois parece que o outro às 5 da tarde. E na hora do pagamento, Jesus paga o mesmo valor para todos eles. O proprietário da vinha paga para todos eles. E aí eles questionam, falam, pô, eu fiquei o dia inteiro debaixo do sol, ralando, e o cara chegou aqui 5 horas da tarde e tu vai pagar a mesma coisa? Ele falou, queridão, o que eu combinei contigo? E aí o cara tem que baixar a bola e ir embora. O parâmetro de Deus, o senso de justiça de Deus, é diferente do nosso senso de justiça. O nosso coração é enganoso, nós somos errados. E aí ele finaliza com talvez um jargão aí, mas que é maravilhoso, que é muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A matemática de Deus não bate com a nossa matemática, gente. Para nós, os primeiros vão ganhar e acabou. Para Jesus não, eles vão ser os últimos. É diferente. Não tem como a gente ter um padrão e talvez ter noção dessas recompensas que Deus tem para nós, segundo a nossa mentalidade, segundo a nossa consciência. Terminando essa aplicação, Jesus começa a caminhar e aí a gente entra na última parte, estou finalizando, do verso 32 ao 34, isso, 32 ao 34, que é a relação do povo diante disso que aconteceu. Diante de todas essas coisas que a gente falou aqui, do rico que na verdade não tem a eternidade garantida, do homem que não pode fazer nada para se salvar, mas é tudo Deus que faz isso por ele, da recompensa que vai vir já, mas ela vai vir com uma perseguição, e de uma matemática que não faz sentido nenhum para a cabeça humana, os discípulos ficam admirados. E o texto diz no verso 32 que os que o seguiam estavam com medo. Quando você lê, parece que são grupos diferentes. São aqueles que o seguiam e os discípulos. O David Guzik, que é um dos comentaristas da Calvary, ele diz que não. Ele diz que era o mesmo grupo. Aqueles que o seguiam eram os discípulos. E ele diz que esse grupo teve medo e ficou admirado. Né? Teve medo e admiração. Por quê? Porque Jesus estava voltando para Jerusalém. E eles já sabiam que Jesus ia ser morto em Jerusalém. E eles sentiram admiração, por quê? Porque Jesus, o texto diz que ele ia na frente e os discípulos iam atrás dele. E era assim, tipo, caraca, o cara sabe que lá ele vai ser morto, crucificado, vão arrebentar ele no pau, e ele continua indo para lá. Então era uma admiração. E o medo era por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus. Então se vai acontecer isso com Jesus, ele já deixou claro, caraca, o que vai acontecer com a gente? Que vai estar seguindo ele. Então era um misto de admiração do cara que ia na frente, mostrando o caminho, com o medo do que vai acontecer por eu estar seguindo esse cara. E aí Jesus lembra o que vai acontecer. Ele diz que ele vai ser entregue aos chefes, ele vai ser condenado à morte, ele vai ser entregue aos gentios, vão zombar dele, vão cuspir, vão o açoitar e vão o matar. E 3 dias depois, ele vai ressuscitar. Mas se você tiver um exemplo de uma recompensa, ainda nesse tempo, com perseguição, melhor do que essa, eu espero que você me dê, que eu não achei. Jesus é o exemplo para nós. Jesus ia à frente deles. Jesus guiava eles. Jesus chamava para o peito. Vem comigo, é aqui. Relaxa.
Eu prego tudo isso aí que eu estou falando para vocês fazerem, mas pode ficar tranquilo. Antes de vocês fazerem, olha para mim, eu vou fazer. Eu vou fazer por vocês. Jesus é o exemplo do servo. E esse Jesus é o mesmo Jesus daquela época, é o Jesus do qual nós servimos hoje. É o Jesus que te chama para cumprir a obra dele, mas não uma obra só para você cumprir a obra dele, porque ele já cumpriu por você. E você tem ele como exemplo muito claro para tudo isso. E aí, para a gente pensar um pouco, e a gente vai conversar um pouco mais nos grupos, eu queria de maneira bem rápida, meu tempo está acabando. Quando a gente conclui algo aqui, a pergunta que geralmente eu faço é: se eu ouvi todas essas coisas, mas isso não gerou nada dentro do meu coração ou do coração de vocês, isso aqui foi inútil. Então, uma das maneiras que eu particularmente gosto muito de analisar tudo que foi falado são formas de perguntas. E eu separei 5 perguntas que eu queria fazer para você. Eu queria que você pensasse nessas perguntas. E aí eu vou orar, e aí o pessoal do louvor vai ter mais uma música. E a gente finaliza. A primeira pergunta é: quais são as coisas na minha vida? Quais coisas na minha vida eu tenho pensado que preciso fazer para herdar a vida eterna? Das quais eu tenho tirado a obra da cruz do lugar dela. Qual tem sido o meu dinheiro? Que a princípio eu me apresento todo humildão, de joelhos diante de Jesus, mas que quando Jesus realmente pede para que eu entregue aquilo, me desmonta totalmente. Diante de uma situação da qual você programa, quando você monta algo e aquilo dá errado, como você reage? Você se tranca no quarto e chora em posição fetal por uma semana? Ou você entende que o Senhor está no controle de todas as coisas e você consegue aplicar isso de uma maneira que o Senhor já programou, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas? Existe algo na minha vida que tem tomado o lugar da cruz de Jesus? Eu estou fazendo ou tentando fazer algo para ser merecedor da salvação? A sua vida diária de disciplinas espirituais, é com elas que você acha que você vai ter a salvação? Ou elas são uma ferramenta porque a salvação já foi te dada? O caminho é inverso. E de maneira bem prática, quem são os irmãos, as irmãs, os filhos, as casas, os campos que Jesus tem te dado, ainda nesse tempo presente, para que juntos vocês possam viver a perseguição que Jesus tem dado para você?